Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos desfrutar da palavra. Senhor Jesus. Podemos falar o título da mensagem, né, dessa semana. O título é A Presença Invisível do Senhor e a Palavra. Podemos falar? A Presença Invisível do Senhor e a Palavra. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Versículo bastante conhecido, amém? Vamos ler juntos? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fala isso para o seu vizinho. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu e você precisamos da palavra. Precisamos de pão? Sim, precisamos de pão. Mas nós também precisamos palavra de Deus. Aleluia. Queria ler com os irmãos também a porção de Gênesis 3. Ali no início, o Senhor, Ele criou o homem. Primeiro, Deus cria, né, ali todo o ambiente. No final do sexto dia, Ele cria o homem. E o Senhor coloca esse homem no jardim. E nesse jardim, Deus tem todo o suprimento físico para o homem. Toda a sorte de árvores com as quais o homem podia se alimentar. No centro, a árvore da vida. Vamos ler aqui no versículo 8. Sabemos, né? O homem caiu. Senhor Jesus, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, na virada do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. Olha que maravilha, no jardim, tinha toda sorte de árvore para o corpo do homem, podia se alimentar, mas na virada do dia, tinha um momento especial, onde o homem podia ter comunhão com Deus. Aleluia! Então, a palavra do Senhor é o suprimento para o nosso interior. Ó Senhor Jesus. E a pergunta que fica, né? Do que nós estamos nos alimentando? O que nós temos colocado para dentro da nossa alma, do nosso espírito? O que tem sido de alimento? Se for coisas referentes ao mundo, varia, certo? Economia varia, lideranças políticas variam, né? Tantas coisas no mundo, saúde, segurança e tal, tantas coisas no mundo variam. Mas se o nosso alimento for a palavra, não tem mudança. O Senhor ainda deseja todos os dias ter comunhão conosco. Louvado seja o Senhor. E nós vamos ver uma porção agora em Êxodo. Êxodo 13, versículos 21 e 22. Ó Senhor Jesus. Então, tinha um sinal que acompanhava o povo quando eles estavam ali no deserto. Versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então o Senhor ia adiante deles. O Senhor quer ir adiante de nós. Né? Todo esse ano, hoje é o primeiro dia, o Senhor ainda nos dias restantes desse ano quer ir adiante de nós. E tem os sinais aqui, né? A coluna de nuvem
ela tipifica o Espírito. Então, nesse ano, o Senhor ainda quer seu Espírito. Ele deseja que nós possamos ter comunhão com Ele no Espírito. E o segundo sinal aqui é a coluna de fogo, que tipifica a palavra. Então, nesse ano, Deus também quer que nós possamos ter comunhão com Ele na sua palavra. Aleluia! Então, podemos ver que a presença de Deus está presente pelo Espírito e pela palavra. E o Senhor fala de diferentes formas, certo? O Senhor fala por meio da palavra, hinos, orações, experiências, aleluia, louvores. Então, de diversas formas, o Senhor fala conosco. Vamos ver algumas porções. Uma aleluia foi falada ontem na reunião, Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aleluia. Vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Aleluia. Então, para habitar, tem que ser uma pessoa. E o Senhor quer habitar conosco. Então, aqui, de diversas formas, né? Salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão. Então, dessa maneira, exercitando, né, essas diversas formas, nós podemos tocar no Senhor. E aí o Senhor vai estar habitando conosco. Também queria ler Efésios 5, versículos 18 a 20. Ó Senhor Jesus, Paulo deixa uma ordem aqui para nós. Versículo 18, podemos ler juntos. E não vos embriagueis vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, no fim do ano a gente faz um balanço, não é? Pontos positivos, negativos, o que deu certo, o que não deu tão certo. Mas uma coisa a gente pode testificar. Em todo esse ano que passou, o Senhor nos guardou. O Senhor derramou da palavra. O Senhor também estava disponível no Espírito. Ó Senhor Jesus, pois nós damos graças a Deus, né? Nós ficamos contentes por poder ter essa comunhão com o Senhor. Mas muito mais do que isso, nesse ano tem novas oportunidades. Nós ainda podemos buscar o Senhor, nos entregar mais, nos consagrar mais. Aleluia. Vamos falar duas frases aqui. Você pode falar individual e com o seu vizinho. Preciso citar o Espírito. Preciso citar o Espírito. E a segunda frase é: quero me encher. Então, quando nós vamos até o Senhor e começamos a exercitar essa com o Senhor dá no nosso interior, espírito, sensibilidade. Então, Deus quer falar conosco, mas não podemos simplesmente abrir assim a palavra sem são adequados, sem estar sensíveis, né? Ou ouvir qualquer palavra, achar que Deus está falando. Queria ver tá em 16, versículos 6 a 10. Atos, capítulo 6, versículo 6 a 10.
Perdão, Atos 16. 16, 6 a 10. Experiência de Paulo na sua segunda viagem. Versículo 6. Percorrendo a região, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, parecia que nada deu certo, né? Eles foram encaminhados ali pregar o evangelho, tentaram ir para um lugar, não era o que o senhor queria, tentaram ir para outro lugar, também não sentiram no seu interior a confirmação. Versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sim, que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, quando nós temos contato com o Espírito, com a palavra, com o Senhor, nosso interior se torna sensível. Né? Aqui estou falando uma experiência de pregação do Evangelho, mas no nosso dia a dia, você está indo para algum lugar, o Senhor no seu interior fala, ora por aquela pessoa, entrega um versículo, convida para a reunião. Né? Alguns finais de semana atrás, a gente teve uma reunião com convidados. Que tremenda bênção! Né? Às vezes a gente está tão preso e não consegue contar pessoas. Mas olha, por estarmos sensíveis à palavra e ao Espírito, convidados na reunião, aceitando o Senhor, felizes, querendo conhecer o Senhor Jesus. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então, a palavra também tem algumas funções. Vamos ler algumas delas. Efésios 5. Ó Senhor Jesus. Efésios 5, versículos 25 e 26. Podemos ler juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quando nós estamos mesmo, não conseguimos enxergar sujeira, tantas coisas impregnadas. O Senhor também, ele vem como luz e com a sua palavra, um jato, né? E esse jato pode nos lavar, pode retirar as impurezas. Então, quanto mais com o Senhor, com a palavra, mais lavando. Então, às vezes a gente fica incomodado, né, com algumas coisas e tenta por nosso próprio esforço fazer alguma reforma, não dá certo. Mas aqui nós podemos ver, quanto mais contato com a palavra, mais o Senhor vai nos lavando. Mais o Senhor vai nos lavando. Aleluia! E também aqui no versículo 27 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa, sem defeito. Então, você olha para você, às vezes olha para mim, quantas coisas ainda para o Senhor transformar, melhorar, mas se eu for até o Senhor e até a palavra, o Senhor vai dar essa condição. Se é alguém sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Então, quanto mais contato, mais da natureza de Deus vai entrando, né? Vai nos livrando da ação do velho homem, da nossa maneira de fazer as coisas, nossa maneira de achar como as coisas funcionam. Mais e mais a gente vai tocando na natureza de Deus. Aleluia! Então, a palavra, ela lava o nosso ser, né? E no versículo 27, a gente viu que ela santifica. Vamos abrir algumas porções. João. Amém. Senhor Jesus. João, capítulo 1. Versículos 1 a 4, diz assim, no princípio
era o verbo, ou era a palavra, e a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo, né, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Deus, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O versículo 14 diz assim, que o verbo, né, Deus, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem que é essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo, né? Deus que se encarnou, e hoje esse Senhor é o Espírito. Nós podemos contê-lo no nosso espírito. Tem uma porção ali também em Hebreus, rapidamente, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, essa palavra é a própria essência, é a própria substantificação de Deus. Quando nós temos contato com a palavra, Deus tem contato conosco. Ó Senhor Jesus. Também, né, vou citar algumas porções aqui. Tento ir. A palavra, versículo 1, a palavra é luz e direção, né? Para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Vamos ler uma porção também de Isaías 55. Amém. Ó Senhor Jesus, a partir do versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como descem a e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que... Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E os versículos 12 e 13 a gente viu na semana no estudo da palavra, né? Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Monte e os outeiros romperão em cânticos, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, a gente vê nesses elementos vegetais aqui, né, a sarça, o espinheiro, tipo, a nossa natureza, né, o que nós temos ali a oferecer, mas tanto o cipreste como a murta, né, algo ali aprazível, odorífero, né, algo que tem um odor agradável, tipifica a transformação do Senhor em nós. Deus, por meio da sua palavra, que não volta para ele vazia, ele vai nos transformando. As pessoas vão olhando nosso viver, nosso dia a dia, vão percebendo que nós temos contato com a palavra. Talvez você não precise falar muita coisa, mas atitudes, as pessoas podem ver Deus em nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Caminhando aqui para a parte final, né? A gente viu também uma porção em João 20. Amém. Senhor Jesus. João capítulo
20. A partir do versículo... Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancamos as portas da casa onde estavam os discípulos, medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Amém. Então, o Senhor, aqui, ele estava num lugar trancado. Como que o Senhor fisicamente poderia entrar? Fisicamente, o Senhor não conseguiria entrar. Mas o Senhor é o Espírito. E ainda mais, o Senhor soprou sobre eles o Espírito. Ó Senhor Jesus, ainda aqui adiante, né, diz assim, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ou seja, né, Tomé faltou aquela reunião. Nós precisamos estar atentos quanto às reuniões, porque o Senhor está se dispensando. Lógico, depois, né, irmãos, o Senhor apareceu ainda para eles, ele tocou a mão do Senhor, querendo ver as marcas. E o Senhor disse, né, um versículo bastante conhecido, que é, você crê, né, porque toca, né, mas bem-aventurado aqueles que creem e não viram, né, não veem e creem. Aleluia. Mas aqui, o ponto-chave é que o Senhor, como Espírito, entrou para eles, né, soprou neles o Espírito. Atos 1:8 fala que o Senhor derramou o Espírito e nós podemos ser testemunhas, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, Uberaba, né? Na cidade que nós estamos aqui, também na nossa casa, para nossa família, no nosso trabalho, nós temos uma dupla função. Primeira função é servos de Deus. E segunda função, né, são as funções seculares. Tá certo? A gente viu no início da mensagem, tem o alimento para o corpo, precisamos trabalhar e tudo mais, da casa, dos filhos, da família, mas nós também servimos a Deus, né? E por meio desse contato com a palavra, tudo aquilo que o Senhor tem comissionado, não é difícil, né? Você tem contato com a palavra, não é difícil chegar para uma pessoa e perguntar: posso orar por você? Né? Não é difícil, porque é algo da vida. Ó Senhor Jesus. Também tem outras porções, né? A gente viu em João 21, depois que o Senhor apareceu, ressuscitou, os discípulos foram pescar. E naquela noite, eles eram pescadores profissionais, exímios, né, na pesca e tal, conheciam o tempo, o clima, comportamento e tudo mais. E eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Mas louvado seja o Senhor, né? O Senhor estava ali na praia e quando o Senhor deu a direção, eles lançaram as redes. E por lançar as redes na direção que o Senhor falou, puderam pegar 153 grandes peixes. Então, não fazemos nada por nós. Não vai dar resultado. Se você teve uma experiência no passado boa, de falar para o Senhor para alguém, ou de ganhar alguma discussão, né, falando do Senhor e tal, nós precisamos lançar a rede mediante a palavra do Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Por fim, né, Mateus 18:20. Vamos ler essa porção. Ó Senhor Jesus. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, ali estou no meio deles. Uma porção que a gente desfrutou a semana também, né? Está em Lucas 24. E ali, do versículo 13 em diante, fala dos 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús. Eles estavam conversando ali, falando das coisas que tinham acontecido, e o Senhor apareceu no meio deles. E eles ali contando para o Senhor, né, o que aconteceu com Jesus, que tinha aparecido para os discípulos e tal.
E aí o Senhor foi revelando para eles tudo o que falava nas Escrituras sobre esse processo pelo qual ele passou. E no versículo 32, vamos Lucas 24, 32. Ó Senhor Jesus, Lucas 24. Aleluia. Vamos ler juntos? E diziam um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o Senhor está no nosso meio, falando conosco, o nosso interior, ele se aquece. Ó Senhor Jesus! Né? E aí nós percebemos a presença do Senhor. Ali no versículo 16, o Senhor apareceu e tal, mas não estava revelado para eles poderem ver. Mas conforme o Senhor foi falando, na nossa experiência, trazendo para o dia de hoje, os dias atuais, você vai até o Senhor na palavra. Você está angustiado, a gente cantou hino, né? Se triste estou, a ele vou. Então, indiferente da nossa condição ou situação, a gente vai até o Senhor. Aí o Senhor vai conversando conosco, né? A gente falou, tem várias maneiras. Então, nós vamos estar com o Senhor. E qual é o resultado? O nosso interior se aquece. Amamos o que Deus ama, amamos as reuniões, a palavra. Ó Senhor Jesus. Essa, irmãos, é a presença invisível do Senhor. O Senhor não está visivelmente, mas por meio de cada irmão e irmã. Né? A gente vem na reunião, um tem salmo, outro tem hino, né? E isso faz com que a presença do Senhor seja manifesta. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A última porção aqui, eu vou citar alguns versículos para os irmãos. Provérbios 8, 30 e 31, diz assim: Provérbios 8, 30 e 31. Fala da criação, né? O Senhor sendo o arquiteto do Pai. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, Deus quer ter algo tão íntimo conosco. Por meio da obra do Senhor, ele está nos levando para o Pai. João 17, do 12 em diante, até o 21, a gente pode ver que o Senhor orou por nós, né, para o Pai ser conosco, para nós sermos um, assim como ele é um com o Pai, porque o desejo, né, o resultado, o produto dessa comunhão nossa com Deus, com o Senhor, né, essa presença do Senhor em nós, é nos levar no mesmo ambiente, junto com o Senhor e com o Pai. Ó Senhor Jesus. Então, que no nosso dia a dia, nesse ano, né, irmãos, possa provar e desfrutar da presença invisível do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém.